Então, continuando o nosso estudo de Timóteo, estamos no segundo estudo hoje, né? E é assim, se você não viu, não estava conosco no primeiro estudo, para aqui, volta lá para ver o primeiro estudo da carta de Paulo a Timóteo, porque é muito intenso. E esse agora vai ser bem assim, de quebrar paradigmas. Quando eu comecei a fazer estudo bíblico, e eu fazia independente de denominação, nem de doutrina de igreja, eu fui me especializar em ver o que a Bíblia diz. Exatamente, porque de repente cada um é de uma doutrina, tem uns hábitos, uns costumes diferentes, eu não posso me entrar nesse mérito. Por quê? Deixa eu te falar. Se eu disser, eu já falei a semana passada, se você me disser que usar camisa preta de coisinha é pecado na sua igreja, eu não vou na sua igreja com a camisa preta de coisinha. Mas isso não quer dizer que eu acho que é pecado, eu vou respeitar você. Eu tenho que respeitar, mas isso eu não vou fazer uma doutrina para mim, porque eu não encontrei fundamento bíblico nisso aí, tá? Então, a carta de Paulo, o Paulo pega Timóteo, Timóteo era meio pupilo dele, né? E Paulo começa a ensinar a Timóteo a cuidar de uma comunidade de igreja. Então, ele fala umas coisas que, assim, são muito sérias. Então, eu vou tentar falar exatamente o que está escrito aqui. Eu vou tentar voltar aos primórdios. Quando eu fazia isso, que eu escrevia sobre a Bíblia em revista secular, eu não podia dar a minha opinião, tá? Então, quando eu for dar minha opinião, eu falo, eu penso isso. Geralmente eu faço depois, entre nós, depois de gravar, porque eu acho que eu não devo. Eu devo falar exatamente o que a Bíblia diz. Então, o que acontece? Paulo, vamos primeiro, você sabe o que é apostasia? Apostasia, eu fui lá procurar no dicionário, no Aurélio, porque eu sei, mas eu acho que quando você vai ensinar tem que ter certinho lá. No dicionário Aurélio da língua portuguesa diz o seguinte: renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé. Renegação. Isso é apostasia. Então, quando a gente fala que o cara é apóstata, chutou o balde, entendeu? E ainda mordeu a vaca, tá? Então, quando você vai falar de um apóstata, é o que mudou de time, abandonou a religião. O dicionário diz, não é a Bíblia, o dicionário diz que apostasia é renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé e renegação. Isso aqui é o que está lá no dicionário, tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos ainda na primeira carta de Paulo a Timóteo. E ela é muito complexa. Então, pegue canetinha e papel, porque nós vamos ter umas coisas para você anotar, que você anota aquilo que você achar que for relevante para você, tá? Eu não vou ler todos os textos, porque tem alguns textos que são longos, mas nas perguntas que eu mandei tem o texto, eu vou comentar e você lê o texto depois para conferir, tá bom? Mas existem umas coisas que são bem assim, diretas. Então, vamos lá. O que é apostasia e quais as evidências? Essa é a nossa pergunta número 1. A resposta está em 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 3. Ele diz o seguinte: ora, o espírito, toda vez que você vê espírito com E maiúsculo, é o espírito de Deus, tá? Quando tiver espírito com E minúsculo, é o nosso espírito, é o espírito de porco, qualquer outro espírito. Mas quando tiver E maiúsculo, é o espírito de Deus. Então, toda vez que alguém for se referir a Deus, a gente coloca com D maiúsculo. Quando você vai escrever algum texto e vai falar ele, se referindo a Deus, é com E maiúsculo, e o espírito é com E maiúsculo, tá? Quando é espírito de Deus. Então, vamos lá. Ora, vírgula. O espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, nós sabemos que nós estamos nos últimos tempos, certo? Tá tudo bem claro. Então, nós vamos ver que alguns apostatarão da fé. Quer dizer, alguns que eram da fé vão sair fora. E aí vem, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Imagina! Na minha igreja não tem isso. Porque imagina, todo mundo é santo, como é que o crente que é crente vai sair e seguir espírito enganador e ensino de demônio? Eu já falei para vocês que a coisa é muito sutil. Então, olha aqui o que ele fala. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cauterizada quer dizer, a consciência não fala. Você sabe o que é a consciência? É o Espírito Santo.
Quando você faz uma coisa errada e fala, a consciência ficou pesada, não é a consciência, é o Espírito Santo que falou. Mas se você continuar fazendo, você para de ouvir a voz do Espírito Santo e aquilo começa a ser normal, porque o ser humano se acostuma com tudo. Isso é uma característica inerente ao ser humano. Então, você fala mentira e a sua consciência está cauterizada. Quer dizer, você não ouve mais a voz do Espírito Santo te cutucando, sabe? Toda forma de amor vale a pena? Se é do bem, então é lícito? É isso aí. Isso é uma falácia, é uma estratégia para desviar, tá bom? Aí vem. Estão preparados para ouvir, gente? Vocês estão? Vamos lá. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Os espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia, que proíbem casamento. Proibir casamento é ensino de demônio. Tá? Você viu o que está escrito aqui? É doutrina de demônio e é espírito enganador. Exigem abstinência dos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu cresci, minha mãe dizia, eu cresci numa casa que os meus pais achavam que comer chouriço era pecado. Então, na minha casa, eu não comia nada com sangue, porque acharam lá na Bíblia, no Velho Testamento, que não podia comer nada com sangue. Hoje eu sei, pela minha maturidade, que o próprio Paulo fala, tudo o que o Senhor fez, ok. Mas eu não consigo comer. Mas eu não vou criticar, de repente, você que come. Porque hoje eu sei que o que faz mal é o que sai da boca, não o que entra pela boca, tá? Então, depois a gente entra nesse mérito. Mas o que acontece? Aí eu tenho, na verdade, eu tenho um nojo. Eu não consigo comer fígado, eu não consigo comer chouriço, eu não consigo comer molho pardo. É uma coisa que eu não gosto, eu não consigo comer. Mas eu não acho que é pecado. Você está entendendo? Eu não vou criticar você. Para mim, não dá. Então, você tem que ter esse respeito. Uma coisa que para você não serve, você já vai tacar uma coisa em cima do outro, que ele vai para o inferno porque ele come carne de porco. Tá entendendo? Então, isso é ensino de espíritos enganadores, tá? E aí o que fala? Porque todos os fiéis que conhecem plenamente a verdade rendem ações de graça para comer os alimentos, tá? Então, vamos lá. Ah, mas na minha igreja não pode comer carne de porco, não pode comer chouriço. Se alguém não está proibindo você de comer chouriço, entendeu? Estou dando exemplo do chouriço, porque é uma coisa que eu particularmente não como, tá? Mas o que acontece? Fique esperto, porque a palavra de Deus diz que você tem que receber o alimento da ação de graça e comer. Mas você não gosta, não come, mas não vai criticar o outro. Isso é a primeira forma de separação, de elitizar a religião. Existem igrejas que não podem casar. Isso é contra os princípios de Deus, que o casamento foi a primeira instituição que Deus fez, que foi a família. Então, como que vai proibir de casar? Tá entendendo? Não, Paulo fala, é melhor que não case para poder se dedicar. Quem é viúvo para poder se dedicar mais ao ministério, você sabe que quem tem família, é difícil você se dedicar à obra do Senhor 24 horas. Mas foi Deus que instituiu o casamento. Uma sociedade saudável é uma sociedade e que é constituída por famílias saudáveis. As famílias saudáveis são instituídas pelo casamento. E o casamento monogâmico, tá? Que Deus criou Adão e Eva. Ele não criou Adão, Eva, Cláudia, Maria, Teresa. Deus também não criou Adão e Ivo. Tá? Não precisa entrar mais em detalhe, né? Deus criou Adão e Eva. Beleza. É a prova de que não foi Deus que criou, porque o mundo tá aí, né? Se você tivesse criado Adão e Ivo, eles morreram, acabou o mundo, acabou a história, né? Não tinha mais gente. Já pulou essa parte, aí tinha que escapar uma piadinha, né? Vamos lá. Qual a visão que Paulo tem sobre essas coisas? Nós estamos falando da apostasia, tá? Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado.
Eu vou lembrar um fato aqui para vocês que alguém conhece, alguém não conhece. Pedro, que é o próximo personagem que nós vamos estudar. Pedro um dia era judeu, né? Sertão, assim. Deus dá uma visão para ele que tinha um lençol e desse lençol descia todos os animais imundos e Deus falou para ele: mata e come. Gente, não, o pessoal é cara de pau, né? Deus falou para ele: mata e come. Ele falou: não, Senhor, eu não vou comer, porque isso é imundo. Deus virou e falou assim: quem é você para falar que é imundo uma coisa que eu criei, eu santifiquei e estou mandando você comer? Então, o que é? Eu não como porque eu não gosto. Beleza, tá? Mas tudo que Deus criou é bom, e se for recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra e pela oração, tudo é santificado. Hello? Beleza? Então, é assim, não, eu acho que não comer carne, eu quero ser vegetariana por causa do meu corpo, isso aí mas não venha dizer que é pecado. Não venha fazer de uma opção sua uma doutrina religiosa. E nem venha criticar o seu irmão porque o seu irmão faz aquilo que você não faz. Hoje eu fiquei fazendo o cabelo de uma mulher aqui, ela me convencendo que açúcar faz mal porque inflama o corpo. Gente, eu sei disso, mas eu gosto tanto de um docinho, entendeu? Então, é assim, é uma particularidade sua. Não faça disso uma doutrina. Isso é ensino de demônio, está escrito aqui. É ensino de demônio de espírito enganador, que serve para desviar o foco. Enquanto você está discutindo com o seu irmão, se ele come ou ele não come um negócio, vocês estão perdendo tempo, tá? De se edificarem mutuamente na palavra, tá bom? Terceira pergunta. Qual o conselho de Paulo? Tá? Ele dá ele pega essa carta para dar conselhos para Timóteo. Então, ele fala o seguinte: qual o conselho de Paulo nos versos de 6 a 11? Aí ele diz o seguinte: expondo essas coisas aos irmãos, você, Timóteo, será bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem promessa de vida que agora é e aqui há de ser. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. O que é essa palavra? É a Bíblia. Então, rejeitar as fábulas profanas de velhas caducas, são as tradições, são aqueles negócios. Então, tudo que você ouvir, vai conferir na palavra, é isso que ele está falando, vai conferir na palavra. Não se pegue ouvindo só uma pregação, a opinião de uma pessoa e de outra. Vai conferir na palavra para saber o que é a sã doutrina, tá? E ele fala: ora, é para esse fim que nós labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Ordena e ensina estas coisas. Então, isso aqui ele está falando para as tradições das igrejas, tá? Não estou dizendo para você ir na sua igreja, porque de repente todo mundo usa pinto o nariz de verde, você vai lá e quebrar tudo. Não é isso, mas não imponha, não seja você a impor essas coisas e não permita que essas coisas desviem as pessoas do foco, tá? Eu lembro que eu estava numa igreja que tinha um rapazinho de 16 anos e ele se converteu e ele ia e levava o irmãozinho de 3 anos. Você imagina um carinha da gandaia de levantar domingo de manhã, pegar o irmãozinho de 3 anos e levar para a igreja, porque ele dizia assim: meu irmão vai crescer de uma forma melhor do que eu. Ninguém na casa dele era crente nem nada. E ele ia, levava o irmãozinho no colo e depois trazia de volta. Só que ele tinha um brinquinho na orelha. Não foi um tal de um cidadão e falar para ele que enquanto ele tivesse com aquele brinquinho, ele não podia entrar na igreja? Gente, eu tive que dar uma dura nesse cara. Porque isso aí é coisa do mundo. Meu, ele tem 14, 16 anos. Ele está vindo na igreja. Ele está trazendo o irmão que reconheceu que é o caminho. Esse brinco não está nem. Ainda falei para ele assim: se duvidar, Jesus está lá tocando bateria e cheio de brinco, tá? Brincando com ele, né? Então, é assim. Quem tem que tirar as coisas das pessoas é o Espírito Santo. E, de repente, às vezes, para o seu conceito, uma coisa é errada, mas para o outro não é. Às vezes você não está vendo, mas você faz alguma coisa que para o outro está escandalizando o outro. Então, sabe, vamos abaixar a bola? Vamos abaixar a bola? Resumindo, é isso. As doutrinas existem, todas as igrejas têm as suas doutrinas. Ok, é a igreja que você está frequentando, tudo bem.
É o hábito da igreja, é a doutrina daqui. Se não é nada que vai contra a palavra, não tem problema, tá? Mas se vai contra a palavra, não se prenda a, adoro isso aqui, a fábulas de velhas caducas, tá? Paulo pegava pesado, né? Chamava as velhas de caduca, vai vendo. Quer dizer que as mulheres já eram faladoras naquela época. Vamos lá. Qual o conselho de Paulo no verso 12? Isso aí todo mundo tem que saber de cor, né? Que é, Paulo, todo mundo fala isso para jovem, mas serve para nós jovens. Todas nós somos jovens, só que nós somos jovens há bastante tempo. Nós somos jovens com experiência, tá? Então, diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, eu pergunto, para cada uma, né? Você é padrão dos fiéis? A sua conduta pode ser considerada como padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Gente, mano do céu, ó, 1, 2, 3, 4, 5 itens que você tem que ser padrão para os fiéis. Você está sendo padrão? Tem alguma, de repente tem gente olhando para você e as pessoas que estão olhando para você, elas estão sendo atraídas para o evangelho ou elas estão sendo expulsas do evangelho por causa do seu comportamento? Pesado, né? Falei que hoje que o estudo está ficando... falar só do amor, Jesus morreu na cruz para me salvar, ele é amor, isso aí já passou, nós já estamos num nível hard, tá bom? Pergunta 5. Qual é o cuidado para a sã doutrina? Tá? Sã doutrina é a palavra de Deus, tá? Ok. Então, é tudo aquilo que está na Bíblia. A outra doutrina são as doutrinas da igreja, certo? Vamos lá. Ele fala, né, para Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti. Para aí. Você já sabe o dom que você tem no reino? Você já descobriu qual é o seu papel no reino? Se você já descobriu, você está sendo negligente com o seu dom ou você está botando o seu dom em exercício em favor do reino, tá? Não te faças negligente para o dom que há em ti, no qual foi concedido, mediante a profecia, com imposição de mãos e tá? Ele está falando para Timóteo. E eu estou falando para as bonitas que crescem. Qual é o seu dom? Não seja negligente com o seu dom, viu, Kátia? Viu, Kátia? Ok. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Como você vai salvar quem está em volta? Se você estiver fiel na doutrina. Qual é a doutrina? A doutrina da igreja? Não, a doutrina bíblica. Tá? Eu não estou dizendo para você brigar com a sua igreja, não é isso, mas você tem que ficar os seus passos de acordo com a doutrina bíblica, tá? Mesmo que a sua igreja permita você fumar maconha, não sei, né? Você não vai fumar maconha porque maconha é entorpecente, então tá todo mundo lá fumando azar, mas eu não vou, porque a doutrina diz que não. Eu usei um exemplo assim bem idiota, mas cada um encaixa aí na sua, tá bom? Aí Paulo fala para Timóteo, mais um negócio. A pergunta 6, o que Paulo diz sobre o tato em lidar com as pessoas? Isso, eu tenho um amigo que falava que eu pareço um elefantinho em loja de cristal, tá? Que coisa linda, né? Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai. Aos moços, como irmãos. As mulheres idosas, como a mães. As moças, como a irmãs, com toda a pureza. Então, isso quer dizer o quê? Quando você se vê com uma pessoa que você precisa dar uma palavra para essa pessoa, de exortação ou de conselho, imagine que essa pessoa é um parente próximo a quem você ama. O seu tratamento vai ser diferente. Então, se você for tratar os homens idosos como o seu pai, você vai agir diferente. Se você vê as mulheres, as moças, como as suas irmãs, aqui ele está falando para um rapaz, né? As mulheres como as suas mães, então, aos moços como seus irmãos, você vai tratar diferente. Então, isso aqui é uma dica de como tratar as pessoas.
imagine que essa pessoa é a família próxima de você, que tem laço emotivo, laço de amor, tá bom? Ok. Aí aqui vem um textão das viúvas, que eu não vou ler inteiro, mas eu vou explicar. Naquela cultura, a mulher viúva, sabe que mulher não trabalhava, mulher não era nem contada, né? Então, quanto mais trabalhar, né? O que acontece? Quando uma mulher ficava viúva, a mulher era a responsabilidade da igreja. A igreja tinha que cuidar dessas viúvas, certo? Então, é muito comum, por exemplo, um cara, ele é casado, né? Ele já é casado, mas aí ele sabe que tem duas, três viúvas, ele se casa com essas viúvas para poder sustentar. Isso é honroso na cultura árabe. Isso você vê muito. Lembra de uma novela que passou no Brasil que era. Não lembro o nome, era uma novela aí que era árabe, acho que era o Clone. É uma novela aí que tinha bastante cultura árabe e tinha isso. Eu lembro que falavam isso lá. Então, é honroso para o homem colocar no seu harém as mulheres viúvas que não podem trabalhar, porque isso quer dizer que ele pode sustentar. Ele está tirando elas do opróbrio. Ai, como eu odeio essa palavra, mas tudo bem. É isso aí. Então, a Bíblia fala que como as viúvas elas não podiam trabalhar, se sustentar, as viúvas é obrigação da igreja. Então, o que Timóteo está falando? Para ter certeza, para cuidar das verdadeiramente viúvas, tá? Então, ele fala, se a viúva tem filho e neto, esses que têm que cuidar dela, tá? Então, é assim, tem uma viúva na minha família, eu sou responsável por ela. A igreja é responsável se ela não tiver ninguém, tá bom? E aí ele fala com as viúvas que se elas são fofoqueiras, as viúvas que estão fora desse pacote, tá? Que são fofoqueiras, causam discórdia, causam briga entre a família. Aí ele fala, tome cuidado com essas. As viúvas que são novas, voltam a se casar, ela pode se casar, ela pode criar filhos, ser boa dona de casa, beleza. Para não dar oportunidade para falatório. Mas as viúvas, tem aquelas que são as falsas viúvas, né? Que elas são viúvas, mas elas são do mal. Na verdade, é assim. Então, a igreja, embora a sociedade é responsável, ele fala, toma conta, cuidado para não deixar essas mulheres destruírem o meio da igreja. E a gente sabe o que é uma mulher... Gente, só nós aqui. Uma mulher fofoqueira consegue destruir qualquer sociedade, a gente sabe disso, tá? Então, aqui ele vai falar no versículo no capítulo 5, de 3 a 16, ele explica a história das viúvas, como tem que fazer, tá? Então, se você quiser saber, dá uma lidinha lá, que ele explica bem detalhadamente isso. Pergunta 8. Qual é a constatação no verso 8? Outra para anotar. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu sou o santão. Eu sou a santona da minha igreja. Eu sou a super santa. A mega crente. A mega piedosa. Eu sou o ó. Mas a minha mãe tá passando necessidade. A minha filha virou uma quenga. O meu filho é traficante. Eu não tô nem aí. Eu dou coice em todo mundo. Chamo meu marido de pinguço. Tá? E vou para a igreja, visto a roupinha de santo e vou para lá. E não cuido da minha casa, não cuido da minha família. Não cuido dos meus pais. É pior do que o descrente, porque é hipócrita. Vamos lá de novo, só para martelar a cabeça da gente ficar sem dormir. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Dá para ficar pensando um pouco aí ainda nisso, né? Ok. Pergunta 9. Como tratar os presbíteros? O que são os presbíteros aqui? Os presbíteros são alguns ministros, né? Que a igreja tem, que são abaixo dos pastores. Vamos dizer que são os membros da diretoria da igreja, tá? Então, ele fala como tratar, porque ele está falando para Timóteo, que Timóteo estava cuidando de igreja. Então, ele vai explicar, ele dá regras, né? Nós vimos lá como nomear presbítero e diácono e ajudante, auxiliar e tudo mais. E agora ele está falando como você deve cuidar dos presbíteros. Então, ele vai falar que o presbítero que for honesto, que preside bem, tá? Ele tem que ser honrado, tá? E aí ele fala de que os presbíteros são dignos de receber oferta. E ele fala,
Não amordaceis o boi quando pisa o trigo. O trabalhador é digno do seu salário. Uma pessoa que vive dedicado à obra, ele tem direito a ter um salário, porque ele está trabalhando 24 horas na igreja, entendeu? É isso que ele está falando, tá? Aí ele fala, não aceite denúncia contra os presbíteros, contanto que tenha 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Isso não acontece hoje em dia, tá? Nós nunca vimos isso no mundo moderno. O cara falou que eu não posso fazer um negócio, ele me pegou numa roubada, aí eu pego e levanto uma calúnia em cima dele e vou lá denunciar para destituir, tá? Nós nunca vimos isso, né? Nunca vimos puxar o tapete de chefe. Então, o que que acontece? Ele fala, não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, olha só, nossa, isso é grave, hein? Ninguém gosta. Quanto aos presbíteros, né, os líderes que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ah, mas isso não é politicamente correto, você vai envergonhar a pessoa, né? Bom, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Quer dizer, não ponha ninguém para líder precipitadamente, sem conhecer, para que você não se torne cúmplice dos pecados de outra pessoa. Conserva-te para ti puro nisso, tá bom? Aí, Paulo fala um outro negócio. Vamos lembrar aqui que agora eu vou apanhar. Ainda bem que eu estou online. Eu vou apanhar. Paulo orienta Timóteo a beber um pouco de vinho por causa do estômago. Timóteo tinha úlcera, tá? Então, vai lá. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui ele está falando um pouco. Ele não está falando enche a cara, entendeu? Que ele tinha úlcera. Um pouco. Ah, mas Paulo mandou beber vinho, então eu vou encher a cara, você é um alcoólatra, ô cabeção. Entendeu? Quando você conhece todo. Então, eu acho que quem pega esses versículozinhos para fazer doutrina, na verdade, é sem vergonha e quer se esconder atrás do seu pecado, tá bom? Então, é o seguinte, aqui Paulo fala, pode beber o vinho porque você sofre do estômago, bebe um pouco de vinho. Aí eu vou me embriagar, porque na Bíblia está dizendo que pode. Vamos ser racional? Só que essas coisas você fala da boca para fora. Só que, para com Deus, isso não cola, porque Deus conhece a intenção do seu coração. Ele sabe se você está falando um discursinho só para acalmar o coração da Cleide, porque ela está do seu lado, ela está vendo você fazer, ou porque ele está vendo, sabe que se você acredita mesmo nisso, tá? Vamos largar a mão de ser hipócrita. Ok. Os pecados de alguns homens são notórios e levam ao juízo, a passo que os outros só mais tarde se manifestam, tá? Da mesma sorte, também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, podem ocultar-se. Então, é o seguinte, tem gente que faz coisa boa e coisa errada, e aparece na hora, e às vezes aparece depois. Fique esperto e fica ligado com quem está do seu lado, tá bom? Como tratar os seus patrões? Todos os servos estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Aqui é o Senhor com S minúsculo, então é o patrão, tá? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Isso quer dizer o quê? Obedeça a seu chefe, seja submisso ao seu chefe. Nenhuma autoridade é instituída se Deus não permitir. Então, se o seu chefe é ruim, você troca de emprego, mas não seja mal, porque senão você já perdeu o nome. Porque é o seguinte, a Kátia fez isso, a Kátia fez coisa errada, é a crente lá que fez. A gente vê quem está aqui, aos brasileiros. Já generaliza toda uma categoria se alguém pisar na bola, tá? Então, o que que acontece? A Ana é professora, né? Aos professores, professor é tudo petista Lula livre. Não. Porque quem vende maquiagem é tudo piriguete, porque vende batom vermelho. Você tá entendendo? Nossa, motorista de Uber fica passeando, rodando de carro com gente o dia inteiro. Não generalize, não generalize. Então, aqui está falando, o seu chefe, você tem que tratar o seu chefe
de uma forma digna, para que o nome do Senhor seja honrado. Então, eu já pego assim, eu já adapto. Tudo que você for fazer no seu trabalho, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Essa é a regra para dar certo, tá? Com excelência. Você vai varrer uma casa, varra a casa como se fosse para Deus. Porque às vezes o seu patrão não está vendo, mas Deus está. Tá bom? E isso é o que a gente chama de excelência. E Deus preza pela excelência, tá bom? Vamos lá. Também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem mais ainda, pois ele que partilha o seu bom serviço é crente amado. Ensine e recomenda essas coisas, tá bom? Aí agora, como identificar um falso mestre? A Bíblia diz que no final dos tempos vão ter falsos mestres, o pessoal vai apostatar. Lembra lá no começo que a gente está falando de quem vai apostatar, o que que é? Espera, como você vai saber qual que é o falso mestre? Se alguém te ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo a piedade que é fonte de lucro. Como você vai saber se o cara é um falso mestre? Se a palavra dele vai contra a palavra de Jesus. Por isso que os nossos estudos eu comecei falando o quê? O que Jesus falava. Por que nós fomos estudar o Evangelho de João? João retratou todos os discursos de Jesus. Então, se eu vier falando alguma coisa aqui que é contra o que Jesus falou, não é contra o que Paulo, que Tiago, que Moisés, não. Se o meu discurso é contra o que Jesus falou, eu sou falso mestre. E aí vem mais. Enfatuado, não entende, tem mania por questões, gosta de contenda de palavras. Quem gosta de pegar a Bíblia e ficar discutindo com o outro em detalhes e versículos isolados, a Bíblia diz para você não ficar batendo boca com ninguém. Se alguém vem para ficar batendo boca por causa de tudo, tem gente que tem o prazer, né, de ficar discutindo. Ficar perdendo tempo em discutir é falso mestre. Uma coisa é você perguntar, Kátia, o que você acha sobre isso? Eu acho tal coisa. Ok? Nós vamos agora. Eu vou começar a agredir você, porque você usa blusa amarela e eu uso blusa preta, e eu vou ficar discutindo, porque na Bíblia, se encalorando para defender uma ideologia. A gente vê isso dentro da igreja, a gente vê isso em política, em partido político. E futebol, coitado, futebol foi até deixado para trás, porque a política está tão emocionante ultimamente. Então, você vê pessoas se empolgando de uma certa forma, e discutindo mesmo doutrinas. Gente, olha, Deus falou isso para mim. Eu penso assim, você não precisa concordar com ignorância também. Mas é o seguinte, não vou discutir com você. Quem tem prazer em contenda é falso, dá a impressão que ele quer gritar mais alto para você não ouvir os detalhes, o comportamento dele, tá? Vamos lá. Outra coisa. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqui a piedade não é dó do outro, não. Que é o serviço na igreja é fonte de lucro. Eu não estou dizendo que pastor, padre, que líder religioso não pode ter dinheiro, não é isso, não. Tá? Mas ele não tem que fazer isso pensando em ficar rico. O dinheiro é consequência. Se você é uma pessoa íntegra, que você está fazendo, está se dedicando, e a igreja te sustenta porque você tem família e você precisa se dedicar a tempo integral, isso é uma coisa. Não, eu vou fazer da minha profissão, do meu ministério, a minha profissão, visando o lucro, você é falso mestre. Está escrito aqui. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Aí ele fala, porque nós nada temos trazido para o mundo, nada vamos levar. Se você tiver com o que comer, não estejam contentes, ok. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Isso aqui é a ânsia de ficar rico. Gente, eu quero ter dinheiro, mas eu quero ter dinheiro para viver bem. A Bíblia diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo no que é pão e o fruto do seu trabalho naquilo que não te dá prazer? Então, gente, me deu tanto prazer viajar esse final de semana e nem foi tão caro assim. E valeu, gastei com gosto e gasto de novo. Então, é assim, tá? Você tem que querer
ter dinheiro, para ter uma vida em paz, para não passar necessidade, para ter uma vida legal, ok. Mas se você for desesperado para ficar rico e você exercer um ministério pensando nas ofertas dos irmãos, você é um falso mestre. Agora vem um versículo, o 10, que é usado erroneamente, eu vou ter que explicar para vocês. Presta atenção. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo o dinheiro é a raiz de todos os males, porque aí vai para o outro lado, né? Ah, então não pode ser rico, não pode gostar de dinheiro, não pode trabalhar. Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A cobiça é que é a raiz de todos os males. Se desviaram da fé em si mesmo e se atormentam com muitas dores. Quando você tem ganância, existe uma diferença entre eu vou trabalhar para viver bem, para não precisar da ajuda de ninguém, né? Isso é uma coisa. Agora, vou ficar rico, vou passar em cima de Deus e o mundo para ser rico. Você está mudando o foco aí, virou o quê? O que é o seu Deus? Seu Deus é seu dinheiro. Isso é falso mestre. Então, tanto aqueles que são da teologia da prosperidade, né? Que você tem que ser milionário e próspero financeiramente para você ser crente, como aquele também, que isso foi a igreja da Idade Média, que a igreja precisava. Olha lá, no vídeo das igrejas, lá no Apocalipse, explica isso que aconteceu na Idade Média. A igreja estava falida, precisava de dinheiro, começaram a colocar o quê? Incutir na cabeça das pessoas que pobreza e miséria era privilégio para dar o dinheiro para a igreja, tá? Para montar o estádio, eles queriam construir uma igreja lá, tá. Então, a igreja da época fez isso é antes da reforma, tá? Então, o que acontece? Os dois extremos estão errados. O dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Tá? E você exercer um ministério. E eu posso falar isso com vocês porque o meu trabalho aqui é totalmente independente de dinheiro. Então, eu tenho liberdade para ensinar vocês como você dizima, como você oferta. Eu tenho liberdade para isso, porque você não vai achar que eu estou pedindo, não tem nem como você mandar dinheiro para mim, não é essa a ideia. Então, eu me sinto à vontade de ensinar isso, tá? Então, o pastor, o líder, ele é digno do seu salário, ele está dedicando a sua vida para isso. Lá no Velho Testamento, o sacerdote, naquela época não quase tinha dinheiro, né? Você levava para o templo o gado que você, a oferta, o seu que você plantava e tudo mais. E o sacerdote que comia isso. Isso era dedicado ao templo e era isso que o sacerdote comia, tá? Então, até hoje é o seguinte, se eu quero que tenha alguém, tá, que dedique tempo integral, eu tenho que contribuir para que ele tenha que viver. Eu lembro que quando eu vi o programa da Joyce Meyer, eu contribuía com a Joyce Meyer, porque eu me alimentava dela e ela faz um trabalho na Índia maravilhoso. Então, eu acho isso, tá? Agora, veja para quem. Não vou nem falar o nome de uns brasileiros aí, que o negócio é cifrão, tá? Então, acho que ficou bem explicado isso. Ser rico não é pecado, ser pobre não é pecado. Aqui o que é? O falso mestre é aquele que usa o ministério só para ganhar dinheiro e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá? Isso a gente tem que... Porque o pessoal corta essa parte. Fala, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, isso é conversa mole também, tá? Senão, Jesus não tinha falado, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e vai passar miséria aqui, porque lá no céu você vai dar ruas de ouro. Não é isso que ele fala, tá bom? Quais os conselhos finais de Paulo para Timóteo? Vamos lá. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Que ele está falando dos falsos mestres, né? Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Gente, vamos anotar isso aí e ver o que é. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá um para cada dia da semana. Segue a justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Gente, constância é dose, né? Porque você ora por uma coisa na segunda, na quarta você já esqueceu porque você estava orando, né? Então, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado e de que fizesse boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, diante de Pôncio Pilatos, fez uma boa confissão, tá? Que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus, ok? Aí ele vai falando
os conselhos para Timóteo se manter íntegro. E aí ele fala, e tu, Timóteo, guarda o que foi confiado. Então eu vou falar assim, e tu, Kátia, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições da saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, desviaram-se da fé. Então, foque na palavra, que é a sã doutrina. Voltando, não dê ouvido para fábula de velha caduca, tá? Aí vem aqui a última pergunta, que até eu ia colocar antes, mas como está na sequência do texto, qual é o conselho aos ricos? Então, quer dizer que não é pecado ser rico? Ah, pode ser rico e não vai queimar no inferno? Então, vamos lá. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, Deus proporciona ricamente bens para que nós sejamos, né? Que para o nosso aprazimento. Gente, é Deus, é Deus. Pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si tesouros, sólido fundamento para o futuro, assim se apoderem da verdadeira vida. Então, não é pecado você ser rico, é pecado você ter amor ao dinheiro. Então, eu sempre digo, essa história de grana é muito louco, porque se você tem que ser canal de bênção, não reservatório. Se Deus vê que ele está dando para você e que você está guardando só para você, ele vai parar de dar, ele vai dar para outro, porque ele sabe que deu para você, vai. Então, eu vou te falar, reservatório tem limite, canal não. O reservatório, se ele não sai, ele vai enchendo, chega uma hora que não cabe mais. O canal não, está sempre recebendo. Então, quanto mais você dá, mais você recebe. A Bíblia, Jesus diz, dai e dar-se-vos-á. Ele não falou assim, espera receber, depois você vai ganhar. Não. Ele fala, dá primeiro. E eu tenho muitas experiências, acho que ainda vou fazer um vídeo só disso, tá? De a experiência do quê? Dá primeiro e dar-se-vos-á. É Jesus que fala, dai e dar-se-vos-á. Então, se você quer ser o quê na sua vida? Eu estou falando de grana, eu estou falando de bênção, eu estou falando de ensino. Reservatório, que só recebe, então você lê a Bíblia, estuda, tem uma vida, e você esquenta a cadeira da igreja, você vai só engordando da palavra, não vou nem falar de grana agora, ou você pega o que você recebe e você passa para o outro, você está sendo canal de bênção. Quantas pessoas você está edificando? Para quantas pessoas você está levando o amor de Deus, você está levando o ensino, compartilhando aquilo que você aprendeu? Você está sendo um reservatório ou um canal de bênção? Vamos falar isso de grana também. Você está ajudando? Eu ouvi um cara aqui na minha casa dizendo que o projeto de vida dele e da esposa é depois que eles acumularem uma tal cifra, aí eles vão começar vão fazer uma ONG e começar a ajudar filantropicamente. Meu marido olhou e falou assim, por que você não começa agora? Por que não começa agora? Sabe? Então, não, eu vou esperar ter não sei quantos milhões de dólares para ajudar uma fundação. Ok, mas hoje tem um tiozinho ali que se eu der 10 para ele, ele vai comprar um litro de leite. Entendeu? Começa com pouco, para você ver se não vai abrir a janela do céu. Nós temos esses versículos tudo lá. Então, é assim. Qual é o propósito na sua vida? É você ser feliz? Você ser sacrosanto, conhecer todos os ensinos e ser rico? Ok, amanhã o Senhor vem e fala assim, eu vou pedir a tua alma. E aí? E aí? Então, tenha sua vida para ser canal de bênçãos espirituais, canal de bênçãos financeiras, bênçãos materiais, seja canal de bênçãos, não seja reservatório. É isso que Paulo fala para Timóteo nessa primeira carta dele. Eu acho muito legal, porque ele ensina como você se manter fiel ao padrão. A Kátia falou isso, ok, mas foi contra o que Jesus falou. Corta fora. Paulo fala, a Bíblia fala, escuta tudo e retém só o que é bom. De repente eu falo umas bobagens, você me chama no privado e fala, a Bíblia está dizendo assim, você falou o contrário, entendeu? Eu vou lá ver porque às vezes eu não vi. Então, fixe a sua conduta na palavra, na sã doutrina, não em fofoca de velha caduca, isso aí não sou eu que estou falando, é Paulo, tá? Eu uso a palavrinha dele, mas eu gostei.
velha caduca, fábula de velha caduca, tira fora. Palavras que vão contra o que Jesus falou, tira fora. Tá? Diz que me disse arrumar briguinha um com o outro, vou defender a minha fé? Não, você está defendendo o seu ego. Não precisa defender Deus, Deus não precisa de advogado. Não precisa, aí é porque tem que defender. Não, filho, relaxa, não vai discutir. Ora pela pessoa, fica quieto, engole e deixa que o papo dele é com o Senhor. No que depender de vós, tende paz com todos. Paulo fala isso. E no final, gente, eu acho que o melhor disso aqui, tá? Antes de ser o padrão, né? Você é padrão, vamos voltar. Isso tem que dar umas rabadas no povo, né? Tem que dar umas. Então, você é padrão para os fiéis de comportamento, de conduta, de fé, de pensamento. E agora você é reservatório ou você é canal? E com isso eu termino o nosso estudo de hoje. Eu quero que nós sejamos canal. Não só de bênçãos financeiras, mas canal de bênçãos espirituais. Sempre tem alguém que tem menos do que você. Sempre tem alguém que conhece menos do que você. Sempre tem alguém que precisa da experiência da sua fé. Sempre tem alguém que precisa de um pouco do seu dinheiro, um pouco das suas bênçãos, aquilo que você não usa mais, tem sempre alguém que pode usufruir isso. E tem sempre alguém que precisa até do seu sorriso. Muitas vezes você não sabe o poder de um sorriso que você pode abençoar a vida de uma pessoa. Seja canal de bênçãos. Amém?